Meu amigo, olá minha amiga, William Amaral aqui com vocês. E bom, vamos aqui tratar nesse vídeo de um tema muito forte, onde eu tenho percebido que ele vem nos acompanhando há muitas gerações, há muitos anos atrás, que é o ego e o ser supremo. Então, se você for averiguar bem nas religiões, ou na neurociência, ou no estudo do cérebro humano, ou algum tipo de filosofia que trate, da evolução do ser humano, você vai ver ali que existe afirmações onde nós tanto temos muito poder, quanto temos um lado muito negro, Temos um lado muito ruim. E a gente vê aí, se você avaliar a sua volta e o que está acontecendo no nosso país, nesse momento atual, você vê pessoas boas e pessoas ruins. E isso tem tudo a ver com a palestra, com esse primeiro vídeo dessa sequência de vídeos, porque é óbvio que não vai dar para ser falado isso em apenas um vídeo. Mas eu quero que você tenha uma visão, antes da gente entrar aprofundadamente nesse tema do ego, no tema também do ser supremo, em como você alimenta o ego, em como você alimenta o ser supremo, para que você, na evolução da vida, e existe níveis da evolução da vida, eu vou falar desses níveis aqui nesse vídeo, para que você evolua nesses níveis de evolução, vai ser totalmente importante você saber quem você está alimentando dentro de você. Se é o ego ou se é o ser supremo. E logo também você vai entender o preço que é alimentar o ego e o preço que é alimentar o ser supremo. Então, vamos aí iniciar esse vídeo falando dos níveis de evolução. Eu uso também umas técnicas de ancoragem, onde eu ancoro dentro dos níveis, situações que me alertam para quando eu estou alimentando o ego. Porque o ego, para deixar bem claro, o ego não morre de vez, ele não morre. Enquanto estivermos aqui nesse corpo, aqui no físico, aqui tem uma estrutura do cérebro chamada reptiliano e o sistema límbico, que eles, de certa forma, alimenta muito o ego. Porque eles estão totalmente envolvidos com emoções. E as emoções, quando elas não são policiadas, quando elas não são ali avaliadas, por um ser humano, por uma pessoa, quando você não avalia ali certas emoções, obviamente você vai ser um ser humano totalmente controlado por as emoções. Por que você acha que estamos em uma sociedade que existe uma parcela de pessoas que ama tomar água suja? É muito louco, Perto do aeroporto aqui vai ficar passando os aviões. Então é muito louco. Existe pessoas que amam beber água suja, que é refrigerante. E como é que isso acontece? Por que o nosso cérebro tem boas sensações ao beber uma água suja? Ou ao usar uma droga? Então, existe hoje, por trás aí de muitas empresas, uma equipe de neurocientistas que são pagos e muito bem pagos para conseguir criar âncoras. O que é âncora? Eu vou explicar mais à frente. Para ancorar uma coisa ruim, só que com uma emoção boa. Logo, fica muito fácil conseguir prender uma pessoa que não tem um estilo de vida completo, prender uma pessoa com uma âncora dessa, com alguma coisa que é ruim, mas que pareça ser boa. É ruim, mas dá sensações boas. Logo, existe uma
grande parcela de pessoas que estão mais propícias, que pendem mais a conseguir ser capturada por esses tipos de comerciais ou esses tipos de publicidade. E para você ter uma noção geral, né, da quantidade de pessoas, para você entender como esse mercado é bilionário, gera muito dinheiro e aí você, enfim, entende o porquê que muitos lutam para continuar assim, do jeito que já estão as coisas. Existe, no geral, 7 bilhões e 300 milhões de seres humanos. Existe essa quantidade de pessoas no planeta inteiro. E existe 1 bilhão aproximadamente, 1 bilhão de pessoas que só vivem para comer, para se alimentar, para comer, sabe? Só para comer. Elas não pensam em outra coisa a não ser comida. Que é uma parcela aí de pessoas que moram na rua, de pessoas que no Brasil não é tanto assim, né? Mas ainda se existe no século XXI, onde a tecnologia, onde o conhecimento é abundante, existe 1 bilhão de pessoas que vivem só para comer, meu amigo, minha amiga. Só que esse primeiro nível, que é o primeiro nível da evolução, é assim que você nasce. Assim que você nasce. O primeiro objetivo é comer, cara. É comer. A gente precisa se alimentar, né? E a gente precisa ter uma estabilidade para ir para o próximo nível. Então, enquanto você não conclui esse nível, enquanto você não conclui a encontrar uma estabilidade, onde a preocupação não é mais comida, comer, se preocupar com comida no seu dia a dia, quando você consegue subir esse nível, vai para o outro que a gente já vai falar mais à frente. Porém, essas pessoas que vivem no primeiro nível são pessoas que elas conseguem entender mais o outro que está nesse nível. São seres humanos que conseguem olhar para uma outra pessoa também com fome e se preocupar e compartilhar e dividir. Pessoas que estão nesse nível entendem mais as pessoas que estão nesse nível. É muito louco isso. Deveria ser ao contrário, né? Pessoas que estão em outros níveis que vamos falar, elas que deveriam entender melhor as pessoas que estão nesse nível e de alguma maneira conseguir ajudar para elas não estarem nesse nível. No século XXI, pessoas que só vivem para comer. Cara, muito louco isso. E muito triste também. Mas o lado humano, né, ele vai sumindo conforme o ego é alimentado. E isso serve para você, para mim. Quanto mais o seu ego está alimentado, mais pobre você fica. E não é pobre de dinheiro, você vai entender mais à frente. Mais miserável você fica. Você fica menos humano quanto mais alimentado o seu ego fica. Mais pobre você fica, né? Que louco isso. E essa parcela de pessoas, eu não tinha essa consciência, né? Eu não tinha essa consciência. Depois que eu tive essa consciência, eu decidi fazer algo, a criar algo que realmente eu consiga fazer alguma coisa para essa parcela de pessoas. Eu tenho uma parte da minha empresa, tem como fins criar soluções para as pessoas, para 1 bilhão de pessoas que vivem nesse nível aí. A minha empresa hoje ela está dividida em 4 setores, que é os setores de níveis de evolução. E obviamente você que está me assistindo nesse vídeo não está nesse nível, mas você pode sim ajudar as pessoas que estão nesse nível. Tanto ajudar financeiramente ou ajudar em tentar participar, em vir pessoalmente para nos ajudar, tanto dar alimento para essas pessoas, quanto também dar uma instrução cognitiva, que é o que eles não têm.
E é o que ninguém entende que eles precisam também. Acham que eles só precisam de comida e de um cobertor ali para se embrulhar, que estão na rua. Eles precisam de uma instrução específica, um passo a passo, uma orientação, um acompanhamento, para que eles possam subir nesse nível e ir para o próximo nível, que é onde outra grande parcela de pessoas também vivem. Esse segundo nível, esse primeiro nível, para deixar ele bem frisado, geralmente quem está me assistindo não vive nesse nível, né? Num nível, mas chega perto, oscila. Hoje a gente tem 6 bilhões de pessoas, 6 bilhões de seres humanos, aproximadamente, que oscilam entre o segundo nível e o risco de ir para o primeiro nível. A gente oscila, tem 6 bilhões. 1 bilhão já vivem no primeiro nível, só que 5 bilhões vivem nesse segundo nível agora. Que depois que você, obviamente, cria ali uma estabilidade e a sua preocupação já não é mais comida, você já, né, sei lá, você arrumou um emprego, você montou alguma coisa, você tem uma fonte de renda, ou você que já nasceu com a família que tem alguma estrutura mínima, mas tem uma estrutura, né, não passam fome, tem comida, tem ali um emprego, tem alguma coisa que gera esse mínimo possível. Você já não tem mais seu cérebro focado em arrumar comida, cara. Você já tem uma estabilidade melhor. Automaticamente você começa a pensar em criar uma família. É uma coisa natural, isso é natural. Isso é natural, não importa quem você seja, homem, mulher, ou de sexualidade oposta, não importa. Você tem instintivamente o desejo de ter uma família. E não é exatamente uma família, homem e mulher. É uma família, é ter alguém ali com você, vivendo a vida e compartilhando momentos da vida. Você seja ter um amigo muito... Tem gente que tem um nível de amizade a ponto de se chamar de irmão, de brother, de família. Então esse é o nível e esse é o contexto de família que eu quero que você entenda. Isso é uma coisa natural. E depois desse... que você entra nesse objetivo, né, de ter uma família de qualidade, que muitos não conseguem. Tem uma família, monta, começa, e desanda, e racha no meio da família, e separa, e monta outra, e aí racha de novo, e monta outra. E racha, e assim vai tentando montar um monte de família, e não consegue, velho. É muito louco isso, mas ninguém percebe o real problema. Ninguém consegue entender isso. Mas enfim... E aí depois vem aquisição de bens, ter uma casa, ter um carro, né? Ter coisas, ter roupa, ter ali móveis. É o segundo nível onde as pessoas estão paralisadas, pararam nesse nível. 5 bilhões de pessoas vivem nesse nível e morrem nesse nível. Não conseguem ir para o próximo. E o principal motivo é um outro vídeo que eu vou fazer também sobre o ego e o ser supremo. Quem alimenta o ego e está nesse nível 2, sabota o que constrói, sabota totalmente. Porque o ego, meu amigo, minha amiga, quando ele começa a se parecer perigoso, quando você começa a ter as coisas, quando você começa a ter carro, ter casa, ter uma família, porque você começa a se sentir bem. Porém, você não alimenta o seu ser supremo. O ser supremo é o que te dá condições de servir da melhor maneira possível a sua família, para que a sua família se sinta valorizada e amada. O ego não consegue fazer isso. Porque o ego, ele se apega de uma maneira muito forte a coisas, a objetos, ao que você está construindo. Então se você tem uma casa, tem um carro, tem um emprego, você acha que aquilo ali é sucesso, você acha que aquilo ali é qualidade. E tá longe disso, muito longe. O pessoal olha e fala, nossa, olha a minha casa, eu parcelei a minha casa, eu tenho a minha casa.
E ela acha que isso é a qualidade. E tá muito longe disso, meu amigo, minha amiga. Porque o ego, ele é muito louco. Isso é um jogo de enganação que no começo parece ser muito certo, parece ser verdade. E não é. Porque você acha que aquela estrutura, que os seus móveis, que as suas roupas, que o seu status, que o seu emprego, né, que a sua posição social, que o seu salário, você acha que isso é o que te dá qualidade de vida, e não é. E quando você acha que isso te dá qualidade de vida, quando é ameaçado perder isso, é aí que o seu ego começa a fazer a merda toda acontecer e te fazer tomar várias atitudes burra, cara. Porque o ser humano que começa a ter uma estabilidade, começa a ter alguma coisa, começa a ter uma família, começa a ter casa, começa a ter as coisas, e é ameaçado a perder isso, você vai conhecer o lado ruim dessa pessoa. Porque essa pessoa vai estar disposta a mentir, ela vai estar disposta a enganar, ela vai estar disposta a fazer o que for preciso para não perder essa falsa estrutura que ela acha que é o que é a riqueza dela. Ela não entende que a riqueza dela está em alimentar o seu ser supremo. Porque o ser supremo é ele que é capaz de gerar amor, de gerar uma maneira de servir da melhor forma a todas as pessoas que estão participando da sua vida. Esse é o objetivo de você ter as coisas. Para que você tem a casa? Para que você tem... Você vê aí a guerra de pais, que não, é minha casa, e é minha casa, e é minha casa. E é tanto, um ego é tão grande, cara, que eles não conseguem, é óbvio que eles não conseguem orientar, né, os seus filhos para conseguirem alimentar o seu ser supremo e evoluir nos níveis da vida, que eu vou falar muito do ser supremo e como é fácil você sair do nível 1 para o nível 4, para quem tem o ser supremo, né? Para quem não tem, cara, é uma guerra, meu amigo. É uma guerra, é um emprego com 200 pessoas lutando com unhas e dentes por aquele emprego. Olha, é uma coisa assim, é uma escassez muito grande. E quando a base da sua vida é o ego, geralmente você tem esses sintomas: medo, frustração, egoísmo. O que mais? Eu até anotei aqui para... necessidade, falta, pobreza, migalhas, arrogância, morte, miséria. Ou seja, é uma vida, cara, muito horrível de viver do lado de quem alimenta o ego. Se você alimenta o ego, geralmente vai ser muito difícil viver do seu lado. Agora, quando você alimenta o seu ser supremo, quando alguém sai do seu lado, ela sente falta. Porque você consegue gerar o que todo mundo está sedento atrás. Sabe o que está todo mundo sedento atrás? De amor. Sabia? De abundância. De compreensão. De se sentir participante, amado. Tá todo mundo sedento disso, sedento. E obviamente, quem alimenta o ser supremo cria qualquer coisa bem-sucedida. A abundância é o ser supremo. A abundância é o ser supremo. A riqueza é o ser supremo. É o ser que Jesus veio tentar fazer as pessoas alimentarem esse ser supremo. Foi uma época difícil, porque tinha muitas pessoas, que a galera do terceiro nível, elas vivem, ou a maioria, não é todos, mas eles vivem para alimentar o ego. Porque
nem precisa de tanto dinheiro. Nem precisa. Já tem dinheiro para viver 10 vidas. Bem. Mas é o ego. O ego, ele está muito forte nela. E ela não consegue gerar, criar vida, criar riqueza para todos, né? Que são as pessoas do quarto nível, que eu também já vou falar. E, enfim, é um jogo muito de egoísmo. É um jogo muito de é meu. E elas tentam acumular e acumular. Acumular casa, acumular carro, acumular dinheiro. Cara, acumular, mano. O objetivo dela é acumular, cara. E elas não conseguem enxergar a maior riqueza. A maior riqueza, elas não enxergam. Que é o próximo. O próximo é a maior riqueza. O motivo de você estar construindo o que você está construindo precisa ser o próximo. Porque se não for, você já está sozinho. A sua presença já não é bem-vinda em muitos lugares. E se for bem-vinda, é apenas por motivos de ter objetos, né, coisas envolvidas no meio, dinheiro envolvido no meio. No dia que você entender que a sua presença ela é muito mais valiosa, ela é muito mais valiosa do que o seu dinheiro, do que os seus bens, você vai gerar vida, e vida com abundância. Porque quem alimenta o seu ser supremo gera vida, e vida com abundância. E aonde ele chega, ele gera vida. Não importa se ele perdeu uma empresa multibilionária, se uma ideia não deu certo, dentro dele tem vida. E aonde ele chega, ele gera vida, valor, ele gera riqueza para todo mundo, não é só para ele. Não é uma riqueza unitária, geral, onde todo mundo ganha. Que é difícil quem tem o ego entender isso, né? Todo mundo ganha. É muito difícil quem tem o ego entender isso. Quem tem o ego, ele pensa assim, eu vou ganhar muito. Então, meus amigos, minhas amigas, esse é o segundo nível. E se você vive nesse segundo nível, como é que eu sei, William, que eu estou vivendo no segundo nível? Vem as perguntas. Você tem uma família de qualidade, que tem uma harmonia realmente forte, onde as pessoas realmente te amem de verdade, independente do que você tem ou não tenha? São pessoas que olham para você, a sua família, né, seu filho, sua mulher, até mesmo seus amigos, e fala, meu, que prazer, cara, é estar com você. Que prazer. Você ouve isso? Hã? Você tem uma família assim? Você gera valor para a vida das pessoas? Você já tem estabilidade de ter uma casa, um carro, uma estrutura de vida onde você não precise viver absolutamente louco por dinheiro? Se você responde não, não e não, você ainda está nesse nível, óbvio, né? Mas como essa sequência não é só para quem está no primeiro nível, não é só para quem está no segundo nível, e sim também para quem está no terceiro nível e quarto nível, eu vou falar os outros níveis. É muito importante você entender em qual nível, eita, não, até balançou, em qual nível você se encontra. É muito importante, cara, muito importante, para você não se sentir que está num nível que você não está. Por quê? Por que você fala isso, William? Porque hoje vivemos num mundo mentalmente evoluído, aonde você ganha sensações
de que quando você compra uma roupa de marca, ou quando você tem o dinheiro para ir no fast food, ou você tem um pouquinho de dinheiro para você ir num restaurante bacana, você é enganado pela sensação de que você está no nível 3, que você está realmente realizado, feliz, que sua vida está plena e abundante. Ou que quando você fuma um cigarrinho, você acha que você recebe neurotransmissores de que aquilo ali é alegria, é felicidade, é paz, e te dá um pouquinho de alegria, de tranquilidade. Ou quando você bebe água suja, você acha que aquilo ali é um bem-estar. Então estamos hoje numa era, meu amigo, minha amiga, realmente neuroassociativa, aonde hoje é enganado mentalmente um ser humano, aonde ele desperta alegria por ingerir álcool, por ingerir droga. É esse nível que a gente está tendo que combater, ou que conscientizar as pessoas. As pessoas estão vivendo dentro de vidas ordinárias, horríveis, e se sentem bem. É muito louco isso. Imagina o tamanho do trabalho mental que é isso. É onde você ganha pouco, paga as suas contas, não tem uma qualidade de vida boa, e você ganha ali aspirinas para as fortes dores de cabeça que você tem, né? Que as dores da vida, de não estar percebendo que você não está evoluindo. Só que aí você toma alguma coisa, algum remédio, enfim, você ingere alguma substância, alguma coisa que quimicamente tem neurotransmissores que te faz se sentir bem, meu amigo, minha amiga. E você precisa entender que você é muito mais que isso. Eu falo isso porque eu trato com muitas pessoas que estão ainda presas nessas substâncias e se sentem bem por essas substâncias. Esse é o nível de luta que a gente tem enfrentado aí.